Deus falou para mim, vai pescar homens. E aí eu falei, como é que eu vou pescar homens? Como é que eu vou falar que eu não vou trabalhar mais na pesca? Eu não tenho outra profissão. Ou era ser servente de pedreiro, porque não precisa de uma profissão. E isso Sim. você entende, há 30 anos atrás. Aí Deus falou comigo, vai pescar homens. Aí eu falei assim, eu vou. Você não precisa pedir nada para ninguém. E aquele que não crê pela sua palavra vai crer pelos sinais que vão me seguir. Se o Senhor confirmar isso na minha vida, eu largo meu barco, eu largo tudo para trás. Uou. Ah, o negócio começou. E aí eu peguei umas tábuas velhas de construção, cheguei em casa, falei para a família, falei, agora, a partir de hoje, eu não vou mais pescar, eu agora vou ser pregador do evangelho. Aí você calcula. Não tinha um exemplo de quem estava pregando. Eu tive muitas guerras com isso, Uhum. porque as pessoas que estavam em volta de mim não aceitavam. Mas eu estava convicto daquilo. Tinha Tinha certeza. certeza. Foi Deus que falou, porque ele falou Sim, comigo onde estava o peixe. sim. E aí o que que eu fiz? Peguei umas tábuas velhas de construção, limpava os barros delas com um facão velho ali, tirava todo aquele cimento e eu comecei a fazer banquinho, colocar na frente do meu barraco. Lembra que o meu barraco, do meu barraco na beira do rio é 70 metros, Aham. quase na margem do rio. Dava enchente e enchia meu barraco. E eu coloquei lá em volta do meu barraco as tábuas e fiz os banquinhos. Jejuava e orava a semana toda. E sábado era o meu culto. Mas não tinha pessoas. E eu pegava um vídeo de perfume usado, e fazia de conta que era o meu microfone. E dizia, boa noite, irmãos, fica de pé e vamos adorar a Deus. Não tinha ninguém. Ninguém, ninguém. Nossa. Mas Deus tinha falado, é o que eu tinha. Cara, Aí o que era só pregava pros bancos. tem pessoas que estão nos assistindo aí, sabe, André? Cara, que E eles acham forte. que pregar o evangelho é difícil. Agora, difícil é quando você não tem um exemplo na sua frente, alguém que fez para você ver e você ter. Os pescadores, amigo meu, dizia que eu estava louco. A minha família dizia que eu estava louco. Contrataram um psiquiatra para minha cabeça. E eu tô ali naquela condição. Ninguém Ninguém botava fé. acreditava. Sim. Todo mundo dizia, o Célio ficou louco, que agora ele tá na casa deles que vai ser pastor, pregador do evangelho. Aí uma vez, eu vou te contar a história aqui que você vai achar engraçado. Uma vez o pescador estava chegando com o barco cheio de peixe, que minha casa era perto do porto onde descarregava os Sim, barcos. sim. E aí tava lá orando e orando em línguas lá na beira do rio. E ele chegou com o barco com 500 quilos de peixe. Ô, Célio, ajuda a descarregar. Eu falei, ajuda você a descarregar se você for no meu culto. Achou uma forma de evangelizar. Achei uma forma de ver se eu atraía alguém. E aí eu ajudei a descarregar e ele foi no meu culto. Ele, a esposa e duas crianças. Moral da história. Eu não sabia ler, mas eu comecei a falar para ele de Jesus Cristo, que Jesus era bom, que precisava ser batizado, que precisava ter um encontro com Jesus. Jesus falava, ele fala com você, você consegue escutar a voz dele, você consegue ver a luz dele, dependendo do seu nível de fé. E eu comecei a falar, eu falei por 3 horas. As crianças dormiu, a mulher dormiu e o homem dormiu. Eu disse, pronto, eu estou na maneira errada. Nunca mais voltaram. E eu naquela ânsia de encher minhas tábuas de gente, porque como é que eu vou ser pregador? Um dia eu falei com Deus assim, falei, Deus, eu preciso aprender a ler. Porque como é que eu vou pregar sem saber ler? Só saber falar das fitas? E aí, 2 da manhã, eu acordei, eu estava dormindo, acordei, fui orar 2 da manhã, tô lá em volta de um pé de manga lá, orando, e eu falei com Deus, eu preciso aprender a ler. Abri a minha Bíblia, e pela primeira vez eu li Romanos 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, quando eu li isso aqui, André, o negócio pegou fogo no meu coração, sabe? Eu disse, eu não sou condenado a ter doença, eu tinha umas 4 doenças. Eu não sou condenado a ser doente, eu não sou condenado a ser pobre, eu não sou condenado a ser feio. Eu não sou condenado a ser nada, eu tenho liberdade agora. Aquela palavra entrou no mais profundo do meu ser. E aquilo me trouxe um comportamento. O comportamento é que agora não tinha mais condenação para mim. E aí eu cheguei e gritei para todo mundo dentro da casa, 2 da manhã. Eu aprendi a ler, eu tô sabendo ler e tal, tal. Mesmo assim, agora sabendo ler, você calcula. Uma pessoa que não sabia ler, lê milagrosamente. Tanto é que você não faz um teste comigo aqui, não me dá nada para me ler aqui, que eu vou engasgar, vou embaralhar. Eu só leio a Bíblia. Eu nunca li um livro, eu não leio uma revista, eu não leio uma mensagem grande no WhatsApp. Mandar uma mensagem grande para mim, eu não leio. Eu só leio a minha Bíblia porque ela é atualizada nos dias reais. Tudo que eu preciso está dentro Está dela. nela. Está nela. Yes. Eu não preciso de outra coisa, não preciso de outra leitura. Não preciso encher minha cabeça com outra informação, porque eu tenho ciúme, sabe? De ter alguma coisa que eu estou falando e que tem um outro autor, sabe?
a não ser o Espírito Santo. Eu quero falar as coisas que o Espírito fala, as coisas que o Espírito revela. Então eu fiquei com a minha Bíblia. Eu fui ler Bíblia. E eu fui ler Bíblia, mas pregar para quem? Agora eu já tinha uma Bíblia, eu tinha a igreja, eu tinha os Já banquinhos de sabia o tábua, versículo. eu já sabia um versículo, mas eu não tinha um microfone, eu não tinha nada, eu achava que eu tinha que ter alguma coisa ainda, você entendeu? Mas eu já tinha a Bíblia, agora eu sabia ler. Então eu pegava a minha Bíblia, sabe? A primeira parte que eu mais li na minha Bíblia, que eu decorei, João 3. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E eu falava isso para as tábuas, cara. Mas as tábuas eram muito duras de coração, ela não converteu. Até que um dia, a mulher de um pescador amigo nosso morreu. E eu fui no velório. Aham. Cheguei lá, as crianças estavam chorando, eu compadeci as crianças chorando, todo mundo chorando. Não tinha SAMU naquela época, naquele tempo, há 30 anos Que atrás não anos? tinha SAMU. Ah, tá. 30 anos 90? Não tinha SAMU, não tinha nada. O telefone celular estava começando a sair no Brasil, aquele tijolão. Ah, tá. Tá. E aí não tinha SAMU e essa mulher morreu e foi atrás do marido dela que estava pescando. Então gastava 4 horas para vir. E eu fui lá no velório, cheguei lá, a mulher estava deitada numa cama. E eu cheguei na casa e eu compadeci daquelas crianças chorando. Veio uma compaixão em mim, sabe? Sempre antes do milagre, desse nível, vem uma compaixão. E eu compadeci com a dor daquelas crianças ali acordando a mãe, tentando acordar. Mamãe, mamãe, e gente, cunhado chorando. Você sabe como é que é velório em bairro pobre? É uma gritaria, uma coisa esquisita. E aí, aquela voz veio para mim. Põe a mão na cabeça dela e ordena que ela volte à vida e eu vou trazer ela de volta. Eu falei, não. Ele já me chama de louco. A minha família quer fazer um exame de psiquiatra comigo. Os pescadores amigos meus todos são revoltados. Que eu agora não pesco mais, que eu só falo de Jesus Cristo. E me chamam, me apelidam de tudo que é nome. E eu ponho a mão nessa mulher aqui na frente de todo mundo, ela não levanta. Mas quando Deus fala com você, você só tem uma opção, obedecer. Você não dá conta de ficar sem obedecer. Porque o comando de Deus para a tua vida não é uma lei, não é uma obrigação. Mas é uma voz tão convincente que você não dá conta de resistir. E eu falei, botei a mão na cabeça dessa mulher, falei, em Uau. nome de Jesus, volte à vida. E essa mulher sentou, ela fez, ah! Ela sentou na cama. E ela começou a amarrar o cabelo assim, sabe? E ela disse, uai, Célio, o que foi? E eu chorando, cara, eu desesperei. Eu não corri porque eu não tinha perna. Todo mundo Eu nunca correu. vi, todo mundo correu. E essa mulher começou a amarrar o cabelo assim e disse, Célio, o que você está fazendo aqui? O que você está no meu quarto aqui? O que você está chorando? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu com o Dito? O marido dela chamava Dito. O que aconteceu com o Dito? O que aconteceu? Gente, me conta. Aí ela olhou assim, vinha uns de ponta de pé de lá olhando para ela e tudo mais. Aquele alvoroço. Eu saí daquele momento ali, a mulher começou a conversar com todo mundo. Eu não morri não, gente. Tá ficando doido? Vocês estão ficando doidos achando que eu morri? Eu tô aqui. E todo mundo sabia, ela tava com a mão cruzada. Lá naquele tempo tinha uma mania de colocar a mão cruzada no peito, a mão dela tava dura. Eu peguei nela. E aí, fui para as montanhas. Aquela cena foi demais para minha cabeça. Eu fui para a montanha, passei 10 dias jejuando e orando lá em cima da montanha, sozinho. Quando eu desci, minhas tábuas estavam cheias de gente. Aí começou. As pessoas trouxeram cego, mudo, câncer, AIDS, e Deus começou a me usar poderosamente para curar. E aí começou a estabelecer uma igreja ali na beira do rio, na margem do rio. E aí, daqui a pouco, alguém trouxe umas cadeiras, colocou lá as cadeiras, e eu falei, o negócio tá tomando forma. E aí, um moço trouxe uma caixa de som, uma caixinha de som com microfone. Cara, eu falei, agora eu acho que vai ter até mais um som, porque agora tem um microfone. Comecei a pregar naquele microfone e tudo mais, e aí o negócio encheu, nós fomos para um salão, encheu. Nós fomos para outro salão, encheu novamente. Nós fomos para o salão que nós estamos hoje, cabe 1.800, 2.000 pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas foram transformadas. Na minha cidade, nos registros nossos, a cidade de 250 mil habitantes, nós batizamos 50 mil pessoas. Eu fiz uma cascata para batizar, sabe? E nós vamos pregando o evangelho. No final do meu culto eu falo, quem aqui quer Jesus Cristo na sua vida? Filipe batizou eunuco no caminho de Jerusalém que desce para Gaza. Você pode ser batizado agora e ser cheio do Espírito Santo. As pessoas já saem do culto batizada. Então nós começamos a batizar e aí eu comecei a pregar para o Brasil, fora, em alguns lugares. E agora, como você disse no início, estamos voltando dos Estados Unidos, pregando lá por mais de 20 Uau. dias. E Deus abriu assim, e a gente está levando esse evangelho, não por ganho, mas por dívida.